Oi, pessoal. Vocês são muito. Já estão aqui. Eu vou deixar o pessoal ir entrando, eu só vou ali pegar uma aguinha, já volto. Raquel, aproveitando, vocês estão me ouvindo tranquilo? Oi, Lia, tudo bem? Prazer, agora em vídeo. Eu mutei todo mundo, só para não ser muito confuso, eu vou fazer um teste com você, tá, Lia? Eu vou pedir para você ativar seu som. Vê se dá aí para você, por favor. Ah, agora eu tô te ouvindo, tá? Tudo bom? Tudo e você? Então, é sua primeira? Eu só tô fazendo um teste de áudio para ver direitinho se tá funcionando, mas acho que sim. Oi, Olivia, tudo bem? Adoro ver as carinhas que eu não vejo, então eu tô conhecendo vocês também. Oi, gente, boa noite. Tudo Oi, bem? Ei, Marcela, ei, Marina, não sei se você tá aí, Tatiana, Márcio. Vocês estão me ouvindo tranquilo, né? Sim. Tá. É que para não fazer confusão, eu mutei todo mundo, sabe? Para tipo assim, não ficar entrando toda hora. Aí só fiz o teste com a Lia para ver se do jeito que tá, se eu desativar a pessoa, ela consegue falar, entendeu? Tá, eu vou dar mais uns minutinhos que ainda nem são 8 horas. Eu vou ali pegar minha taça com meu vinho e já volto, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Oi, pai. Ah, tá no link da minha bio, pai. Eu tô arrumando as coisas aqui, se você puder entrar lá. Beijo, te amo, tchau. Meu pai, manda o link. Olê? Lelê? Lelê, me faz um favor. Enche de água aqui para mim. Da geladeira. Mama, namorar não é quero? Na sua idade é. Tá vendo? Não, mas namorar.
Obrigadinho. Mama, por que você precisa Não pode ficar dessa... falando aqui. Mas por que você precisa dessa água se você tem, se você já tem aquela? Porque eu bebo bastante água. Eu estava dando boas-vindas no mudo, desculpa. Bom, bem-vindos quem ainda não dei oi. Eu botei para todo mundo ficar no mudo. Gente, que é a primeira vez que eu faço um clube do livro, então eu tô tentando ter o mínimo de noção aqui. Aí, para evitar qualquer tipo de, tipo assim, muito ruído, aí eu tô mutando ainda todo mundo, mas aí na hora que quem quiser falar, tem aquele recurso de levantar a mão, vocês sabem, né, mais ou menos como funciona? Acho que você clica em reações, levantar a mão. Aí vai falar para mim que vocês estão de mão levantada. Alguém pode fazer isso só para ver, para eu testar? Alguém levanta a mão só para ver como é que aparece aqui para mim. Tá bom, as mãozinhas ficam amarelas, ok. Aí eu vou anotando na ordem que vocês falarem, ok. E aí eu vou dando a palavra conforme for. Mas eu acho que tem uma diferença de levantar a mão pelas reações, e se você for nos participantes, tem abaixar a mão que fica permanente, as reações duram um tempo limitado. Ah, é? Então eu tenho que ir no participantes? No participantes, e aí tem abaixar e Ah, levantar a mão. eu abaixo a mão de vocês, né? Tipo isso. É, isso. Tá, já aprendi, ótimo. Obrigada, Gabi, Imagina. minha xará. Xará. Ah, tá, então tá aqui, desative o som de todos, ok. Muito bem. A gente até fez o pacote do Zoom maior para não ter problema. Ó, muito boa noite para quem está entrando. Eu vou ficar dando boa noite até que todos entrem. Vamos esperar a Carla também entrar. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui todos. Estou super feliz em tirar esse projeto do papel, né? Que era um sonho que eu tinha. Algumas de vocês já tinham me dado ideia. Ali eu lembro que falou, Gabi, por que você não faz um clube do livro? Parecia quase óbvio, né? Com minha linhagem de conteúdo tão ligada a livro. E eu sempre quis fazer um clube, eu participei de um para poder ver mais ou menos como é que era. Então, tenham paciência com essa mediadora, que é a minha primeira vez, mas eu prometo me empenhar aqui. Deixa eu só ver se a Carla já entrou, ainda não. E aí, quando eu fiquei muito na dúvida que livro que eu escolhia, né? Eu ficava, gente, mas tem tanto livro que eu amo ler. E aí é muita responsabilidade você indicar um livro para alguém, né? Você fala assim, ah, não, lê tal coisa, você tem medo da pessoa não gostar e tal. Mas aí, como eu já tinha conversado com várias pessoas desse livro e eu já tinha amado e eu não tinha nem conseguido parar de ler, eu falei, não, eu vou de Tudo é Rio, que eu acho que não vai ter erro e eu não sei, pelo que eu vi as pessoas falando, eu não sei quem leu pela primeira vez agora, quando no clube as pessoas me pareceu que gostaram, assim. Gente, eu não mordo não, tá? Se vocês quiserem ligar a câmera, vocês que estão tão tímidas aí. Teve uma amiga minha que mandou assim, Gabi, vai ter que ligar a câmera, eu vou lavar cabelo. Então, muito bem-vindos, bem-vindas todas que estão entrando. Gabi, tia Cláudia, tô vendo. Marcela, Viana, Valéria, Marta, Lígia, Silvia, Stephanie, Manda, Nayara, Marina, Rafaela. E não reparem se vocês ouvirem uns gritinhos de pessoinha. Maria está berrando, que eu tô vendo aqui. Só avisar para a Carla, para quando ela entrar, ela me avisar, que eu acho que eu não vou conseguir ver.
Gente, eu vou aproveitando esses primeiros minutos para explicar um pouquinho como que vai ser a dinâmica, tá? Que é o primeiro. Vocês estão me ouvindo? Sim, super bem. Sim, Gabi. Boa. Então, ó, eu coloquei meio o mute em todo mundo só para eu conseguir me organizar, tá? Porque bem ou mal eu vou ter que dar uma mediada, assim, quem quiser falar, e aí eu vou passando a palavra. A minha ideia, a gente tá com a Carla de 8 até as 9, né? Então a minha ideia é a gente poder explorar o máximo de Carla que tiver, né, nesses tempos. Então eu vou fazer uma pequena introdução e deixar vocês, óbvio, fazerem as perguntas e tal. A gente vai conversar sobre partes, não tem regra, não tem nada, tá? Perguntem o que vocês quiserem. Só para eu me organizar, eu peço que quem quiser falar, tem um jeito de você reagir, que é, tem em participantes aqui embaixo, tem reações do lado aqui desses. Só clicar em reações e levantar a mão, que aí eu vou ver quem está levantando a mão e dou a palavra, tá? Só para a gente se organizar. Somos muitas. Estou muito feliz com a aderência, sinal que várias pessoas leram. Carla, agora eu tô te vendo. Tudo bem, querida? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Carla, muito obrigada. Assim, nem sei como te agradecer. Acho que somos pessoas unidas aí pela leitura, que eu acho que é a beleza que o Clube do Livro pode fazer por você. E eu quero aproveitar cada minutinho que eu tenho com você, com vocês todas, mas principalmente com você, para a gente poder debulhar aí a muitas mãos essa obra que é maravilhosa. Então, muito bem-vindas e bem-vindos. Eu vi que tem alguns meninos também, que estão até sem câmera, super tímidos. E só para reforçar, quem quiser falar, eu peço que levante a mão e aí eu vou dando a palavra, tá? Eu vou tentar aqui me organizar. Se eu não estiver te vendo, se tá de mão levantada, manda no chat, me xinga, tá? Fala, Gabi, tô aqui pedindo para falar tem um tempão. Então, gente, Carla está aqui entre nós. Eu estou muito feliz em tirar esse projeto do papel, né? Era um sonho para mim fazer um Clube do Livro. Não esperava que eu teria tantas adeptas numa primeira edição. Estou muito feliz mesmo. Obrigada por cada uma que está tirando um tempinho para estar aqui e para a gente está num momento tão difícil e acho que a gente conseguiu ficar imersa aí numa história por alguns dias, algumas páginas, que eu acho que foi bom para escapar um pouco dessa realidade que a gente está vivendo, né? Então, eu vou começar só fazendo as honras da casa, a estrela da casa hoje não sou eu, é a Carla, com toda certeza, mas eu queria só fazer uma introdução, que eu acho que a força do Clube do Livro é que a gente está lendo com vários olhos e vários cérebros e várias cabeças, né? Então, para mim, o Tudo é Rio foi de um jeito, para Adriana foi para outro, para Lígia foi para outro, para Silvana foi para outro, e aí agora a gente vai ter a chance de mostrar cada uma um pouco. Claro que quem quiser falar não tem obrigação, quem quiser ficar aqui ouvindo, absorvendo, mas vai ser um jeito de trocar o que foi essa obra para cada uma de nós. E eu queria começar perguntando para Carla o que foi Tudo é Rio na sua vida, Carla. Eu queria que você dividisse aí com a gente, se apresentasse, claro. Eu já sou sua admiradora desde épocas antigas de publicidade, de lápis raro e de toda a paixão da redação de redatoras publicitárias, mas eu queria te ouvir o que foi o Tudo é Rio para você, como é que foi um pouco desse processo, se ele foi um livro que você vomitou palavras, se foi um livro que você precisou digerir, acho que as ideias têm um tempo ali para acontecer dentro da gente. Eu queria começar te pedindo, te agradecendo de novo e te dando a palavra. Gente, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. É muito legal estar aqui. Eu estou vendo que somos 82 pessoas. Eu acho maravilhoso que eu estou vendo, né, acontecer um clube do livro e 80 pessoas que leram ou que pretendem ler. Então, muito obrigada. Eu acho que tem tantos livros no mundo. A gente tem um livro que acontece assim para as pessoas com tanta ressonância, é de fato uma coisa muito especial para um autor, para qualquer autor. Então, muito obrigado pelo mergulho né, por estar aqui com vocês essa noite. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou mineira de Belo Horizonte. Você está onde, Gabi? Eu sou mineira, mas eu moro em São Paulo.
Eu sou São Paulo. bairrista mineira de coração e adotei São Paulo como lar. Tem 6 anos, quase 6 anos já. Bom, eu sou mineira, estou no meu terceiro casamento, tenho 2 filhos e uma moça que faz medicina e um rapaz Maravilhoso. é, que vai fazer o Enem no final desse ano. E eu, assim, a minha formação, durante um tempo, achei que eu ia ser uma matemática, eu sou filha de matemático, e minha família é toda de pessoas da área exatas, eu tenho 5 irmãos, e, e depois fui para a comunicação, porque eu também sempre fui muito ligada a, a todo tipo de linguagem, assim. Eu toquei um instrumento muito nova, com 9, 10 anos, eu comecei a tocar violão, comecei a compor, e a minha história com a palavra começou com a música. Eu era daquelas pessoas que esperavam ansiosamente os lançamentos na época, vinil, e acompanhava ali, música por música, lendo as letras e me apaixonando, sempre em MPB, e toda essa geração aí, Chico, Caetano, Gil, Rita Lee, essa turma que eu ficava muito louca com as letras, assim, sempre, música para mim sempre tinha que ter letra, eu não tinha facilidade com música instrumental, nunca tive. E então eu comecei essa aproximação, mas junto com a música, o teatro, artes plásticas, e então sempre fui uma pessoa assim muito ligada à linguagem. E E aí, quando fui para matemática, me senti muito estéril, assim, muito, apesar de ter muita facilidade com a matemática, gostar muito, o que eu vivia ali era uma coisa muito paralela, né? Assim, quem lida com exatas sabe que às vezes você entra numa outra linguagem, né? A matemática é uma linguagem, outro universo. E só que ele não tem muita conexão com, ele tem muita conexão com tudo, né? Explica quase tudo, mas assim, não dá para você sair de um dia inteiro de matemática pura e conversar sobre isso, né? Você fica sem assunto, né? E então eu comecei a ficar muito triste, larguei a matemática, fui para comunicação, fiz comunicação, é, montei uma agência de comunicação, que hoje tem 34 anos, que é a Lápis Raro, mas sempre escrevendo, sempre com a arte, sempre escrevendo na própria publicidade, eu acho que afetou muito a minha maneira de escrever, eu tenho uma maneira, assim, uma facilidade grande com as palavras, com a associação de ideias e eu acho que a minha literatura traz um pouco disso. Mas, enfim, um dia eu comecei a brincar de escrever uma história, fazer um teste de linguagem e tal. Comecei a escrever uma história que é, depois virou um pedacinho de Tudo é Rio, porque começava ali na história de Francisca e das Marias, seu José, que perde a mulher no parto de uma das filhas e tal, Maria das Dores, Maria da Ajuda, e aquela historinha que tem lá sobre Francisca, muito pequenininha, lá no livro Tudo é Rio, mas era o livro que eu comecei a escrever, começava deste lugar. E aí fui escrevendo, fazendo um exercício de linguagem, gostando daquele ritmo, de descobrir aquele narrador que tem um sotaque, que fala, que é uma prosa, mas que em alguns momentos tem quase uma rima, de tanta métrica, de tanta musicalidade que tem ali naquele texto. Estava gostando de fazer aquilo, mas me deu um esgotamento dessa primeira parte da história, e eu comecei uma segunda parte da história, sem saber onde dar, que começava com puta. Nó, né? Comecei aquilo ali. Quando eu me vi escrevendo a cena de Venâncio com o neném, né? Com o filho, eu fiquei tão chocada que aquilo me paralisou e eu fiquei 14 anos sem escrever. Gente, que 14 incrível. anos, assim, eu estava já no meu segundo casamento, começando a tentar engravidar,
E aquela cena, assim, ela mexeu comigo num lugar que foi muito profundo, muito profundo. E eu fiquei 14 anos sem voltar formalmente para aquele texto, mas vira e mexe, aquilo me vinha, eu anotava alguma coisa, mas eu não sabia sair daquela situação. Tanto que no livro, quando eu decidi voltar, o meu movimento foi escrever uma palavra, né? Eu tenho um capítulo, o capítulo 4 do livro Tudo é Rio, é uma palavra, porque foi assim, deixa eu tentar aqui voltar para 14 essa anos, em uma palavra, né? 14 anos Que depois. lindo. Eu eliminei tudo que veio antes e comecei daquele lugar que me paralisou. Eu pensei, poxa, se eu fiquei tão afetada com isso, é daqui que eu vou voltar, porque é aqui que a coisa é aqui que a coisa está intensa dentro de mim. Tem uma questão qualquer aqui e eu quero mergulhar nela. E aí eu voltei. E aí, assim, eu levei 8 meses para terminar o livro, escrevendo todos os dias, absolutamente todos os dias. Assim, foram exceções de eu não conseguir escrever todo dia, e se eu ficava, sei lá, 1, 2 dias sem escrever, quando eu voltava para o livro, eu tinha que fazer um trabalho muito intenso de retomar o sotaque do narrador, para não perder aquilo. Então, em 8 meses eu escrevi como um jorro, assim, João Cabral fala que um autor escreve por 2 motivos, ou para transbordar ou para preencher. E Tudo é Rio, sem dúvidas, foi um transbordamento. Eu escrevi em 8 meses, na ordem que o leitor lê, então não existiu assim, vou escrevi a história de Lucy, depois escrevi a história de... Não, eu fui escrevendo e na hora que eu vivi um esgotamento quase que físico, assim, com aquela emoção, com aquela história, eu sentia necessidade de dar um afastamento daquela história, eu abria uma outra. Eu abria ou uma que eu tinha abandonado, que eu tinha me afastado. Quem lida com o processo criativo sabe que isso é fundamental, um afastamento, às vezes, para a gente retomar uma capacidade de criar. E quando eu voltava, então fui escrevendo naquela ordem. Eu não tive uma arquitetura, porque quem conhece meu segundo romance, que se chama A Natureza da Mordida, foi uma história diferente de Tudo é Rio, que exigiu de mim uma arquitetura depois, assim. Eu tinha que ir lá na frente, voltar, mudar alguma coisa aqui atrás, voltar lá na frente. Então, o livro tem uma arquitetura, e que Tudo é Rio, não. Tudo é Rio foi um fluxo, foi um rio, foi um transbordamento que durou 8 meses. Às vezes eu lembro que o meu recorde, que eu fiquei algumas horas em cima de uma palavra, e minha filha, eu lidava durante o dia com a agência, com as questões da agência, trabalhava, aquela loucura de agência, e chegava em casa, eu tinha 2 filhos pequenos, né, assim, relativamente, que me demandavam ainda, não eram tão pequenos, mas me demandavam. Então, a minha filha querendo me contar e eu precisando escrever, eu estava assim num momento da história que eu estava tomada por aquela emoção, assim, precisando escrever, e ela entrou no meu quarto, eu gosto muito de escrever na minha cama, boto um travesseiro, computador, e Tudo é Rio, eu escrevi muito assim. E aí ela querendo atenção, eu, Ana, por favor, só um minuto, eu preciso achar. E eu estava atrás de uma palavra, uma coisa que era uma sensação que eu queria. E eu fiquei
tempo ali, ela desistiu de mim, ela saiu de perto e ela foi dormir sozinha. E no dia seguinte de manhã, eu acordei super culpada, assim, fui acordá-la para, né, levar para a escola e tal. Ela abriu o olhinho assim, virou para mim e falou assim: mamãe, você achou a palavra? Ai, que fofo. Bonitinha. E, então, assim, teve realmente, é um livro de muita lapidação, porque eu não sei se eu estou me estendendo demais, mas assim, Não, eu pode continuar. Eu já vou te interromper porque eu quero puxar um gancho de um negócio que você falou, mas vai fluindo no seu rio aí que eu te mas pego. eu tinha uma coisa muito clara para mim. Eu não queria nenhuma palavra no livro que a pessoa mais simples que existe não soubesse o que é. Mas eu Legal. queria, com essas palavras simples, conseguir dizer questões profundas e complexas, sem um empobrecimento de conteúdo. Isso era vamos colocar assim, uma, uma escolha de linguagem que eu fiz. Então, muitas vezes que eu ia ali no fluxo numa palavra, eu falava, nossa, tá bacana, tá ali, mas essa palavra aqui ela não é desse narrador. Uhum. Ela não tem a simplicidade e a voz desse narrador. Então, eu E agora você falando que você já fez matemática, muita coisa fez sentido para mim, porque tem um jogo de palavras, de trocadilhos, de aproximações com opostos, que é muito de cabeça de exatas. E agora você falando, eu falei, entendi. Tem muito da sua que vai aparecendo em pequenas coisas, assim, né? E da mesma forma que eu percebi, não sei se mais gente percebeu, que quando é isso que você falou, assim, é uma simplicidade na hora de traduzir um sentimento ou uma sensação de que a pessoa que lê, ela fala assim, eu vou dar um exemplo que para mim, quando você estava falando, a relação da tia da Lucy, né, da Duca, em ela tentar fazer com que a Lucy se sentisse de casa, era uma menina órfã que ela abrigou na casa dela e tal, mas ela não conseguia gostar da Lucy da mesma forma que ela gostava das filhas. Então essas nuances ali, que no fundo é um livro sobre ser humano, né? É um livro que pega a gente nas entranhas e o próprio jeito que o narrador com sotaque mineiro ou com qualquer outro que você tenha querido redigir ali, que ele pega a gente muito, é como se ele conhecesse a alma, o fundo da alma de cada personagem. A sensação que eu fiquei, né, que à medida que você vai lendo e você falando agora que ele foi jorrado ali na ordem em que as coisas são, fez mais sentido ainda, porque é um livro que dá vontade de você pegar fôlego de vez em quando para você abrir o próximo capítulo, né? Você vai, na hora você fala assim, peraí que eu tenho que deixa eu respirar um pouco, é como se o rio te afogasse, te engolisse mesmo, Aham. né? E era a minha E sensação também, Gabi, quando eu estava escrevendo. Eu sentia que eu precisava trocar de capítulo, que eu precisava suspender aquilo ali um pouco e trocar de capítulo. Tanto que são capítulos curtos, mas eles são muito intensos, né? Eles muito têm uma intenso. intensidade de correnteza mesmo, assim. E essa coisa de ter começado com puta, né? E os trocadilhos de puta que você faz, puta virgem, puta livre. Então, e até um trocadilho maravilhoso na hora que fala da puta que pariu, né? Eu vou ficar com não sei quem, você vai ficar com a puta que te pariu. É tão natural, assim, o livro já quebra paradigmas na primeira palavra, né? Puta. Você fala assim, nossa, deixa eu ler o que vem depois, né? E aí uma palavra vai pegando a outra, você vai se envolvendo ali. E que também acho que é uma questão meio matemática ali, essas frases curtas impactantes e os capítulos curtos, né? O capítulo de uma palavra, para mim, eu fiquei assim. Agora eu entendo que são 14 anos em uma palavra, mas eu fiquei assim. É tanta dor que precisou de um capítulo inteiro para só falar que era dor, que doía, né? E esse foi um dos momentos que eu dei uma respirada, eu falei, guardei o livro, falei, calma, deixa eu absorver isso que acabou de acontecer aqui, daqui a pouco eu volto. Então, teve muito disso. Gente, eu vou puxando aqui, mas se vocês quiserem falar, levantem suas mãos, que eu tô de olho aqui, tá? Aí tá todo mundo aqui falando, a simplicidade que deixa a gente até sem graça por ser tão sincero, puta inocente, e dor é dor, não precisa de explicação. É isso, a dor. E é uma dor que dói ali de uma coisa tão absurda, né? De uma cena que você pariu ali, literariamente, né? Você pariu de uma forma e você ficou
impressionada com aquilo que saiu de você, e quem lê também fala assim, uau, você escuta muito o caso, né, de quando nasce o filho, o pai tem muito ciúme e tal, mas daquilo, da forma que foi, você fala, não, calma, que tem alguma coisa muito humana ali, e que me leva muito também à questão do perdão, né, indo já para os meandros, indo para o final do livro, aquilo parava muito na minha cabeça a primeira vez que eu li, que era como que vai ser possível esse perdão, né? Se vai ser possível ou e aí como que a história termina de um jeito muito surpreendente, na verdade, de que ela precisou ficar ali imersa na dor dela, aquele tanto de ano e você faz muito esse trocadilho com passou muitos anos seco, né? E aí a carne estava úmida e voltou ali a jorrar, alguma coisa que parece um cerrado, uma coisa muito seca que acabou ganhando vida depois de muito tempo. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. E eu vou entrando aqui em algumas questões e aí vocês vão... Ai, alguém levantou a mão. Stephanie, peraí que eu vou... Pode falar, Stephanie. Stephanie Soares. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Aproveitando esse gancho que a Gabi puxou do final, eu queria saber assim, como que foi para você, Carla, do período de 14 anos da palavra dor, você finalizar daquele jeito? Porque na hora que eu li, eu falei, gente, eu teria ido embora no mesmo momento, e mais do que você estava no momento de querer engravidar, como que foi para você finalizar e falar assim, eles vão continuar juntos? Por algum momento, como que foi esse conflito entre você e o seu eu, autora? Na hora que você finalizou, deixar eles dois juntos, você pensou, é impossível fazer isso. Não tem como. Eu queria saber como que foi esse momento para você. Então, eu acho que essa questão é bem interessante, porque tem dois pontos aí muito importantes. Primeiro, vamos colocar assim, acontece uma situação muito violenta e ela não vai embora, né? Ela não vai na polícia, ela não vai embora, ela não dá conta, né? A primeira coisa que a gente que está de fora pensa como assim, né? E aí eu comecei a perceber, assim, que ela não dá conta de ir embora. Não é uma escolha racional. Ela não vai embora porque ela não dá conta de ir embora, né? E isso acontece toda hora. Isso acontece assim. A gente acabou de ver agora um caso absurdo do Henri, né? Que aquela mulher ali não foi embora. Ela estava, segundo ela, agora a versão dela, ela estava sofrendo violência e não conseguiu ir embora. Então, assim, a primeira questão para mim que eu queria é que os personagens todos fossem... que os personagens não fossem maniqueístas, o bom e o ruim. Isso foi determinante no caminho da história. Porque durante muito tempo, enquanto eu estava escrevendo, eu tinha uma ideia de que o menino estaria com o pai. O pai teria levado o menino e teria entregado o menino para alguém. Depois, um dia, eu estava assim, e veio uma clareza, assim, que tinha sido a mãe, a Dalva. E, para mim, foi fundamental. Assim, na hora que isso veio, eu falei, claro que é isso, porque tirou a Dalva de um lugar de vítima. Ele fez uma coisa terrível, mas ela também fez. Né? Ela deixou aquela pessoa ali anos achando que tinha Conviver com a matado culpa, o né? filho. Uhum. Não é? Então, ela não fica... Ela fica porque ela não dá conta. Tem um momento do livro que ela fala, eu precisava trocar células para dar conta. Então, assim, essa complexidade, talvez o personagem, todos os personagens são muito complexos nessa coisa de a Lucy,
apronta e tal, mas tem um dado momento que ela se humaniza pra caramba, que ela, sabe, que ela mostra a fragilidade, que ela sofre, que a gente tem uma empatia, que é isso que é legal na literatura, né? A literatura, a gente não para na terceira página e já dá o veredito, né? A gente tem que viver toda a trajetória, então isso dá tempo de você criar empatia, mesmo pelaquele sujeito que fez uma coisa abominável. O Venâncio tem aquela atitude imperdoável, não é? E uma coisa que eu tenho dito, assim, que está dito no livro, mas que foi uma grande questão para mim, né? O perdão, ele não existe para perdoar o perdoável. O perdão existe para perdoar o imperdoável. Aquilo que é perdoável, basta tempo, né? Alguém pisou no seu pé, daqui a pouco você, né? Alguém fez mas o imperdoável é ele que precisa de perdão, não é? E aí a gente vai para um outro conceito que, mas o perdoar é o quê? Perdoar é o quê? Falar tudo bem, não tem importância, não, tá tudo certo, não. Perdoar não é isso. Eu quando estava escrevendo, eu trabalhei muito com uma ideia de perdão, que é a ideia de que o perdão é cessar o ódio. Assim, o perdão existe para cessar o ódio, principalmente quem sente, porque quem sente o ódio, né, quem tá no meio do ódio, ele prolonga o próprio sofrimento, ele não se liberta daquilo, que é a situação de Dalva. Tem muita gente que fala que as pessoas perdoam por causa delas, né? Nem é pelo perdoado, é por si, né? Sim, o perdão é um processo para você que sofreu dar conta de seguir, sair daquela prisão que o ódio coloca, né? Porque o ódio põe a gente ali num lugar que a gente não consegue ir para frente. Então, o perdão ali é fundamental, não é para Venâncio, é para Dalva seguir, para ela conseguir seguir. Agora, tem uma coisa muito legal, que é a questão do fim, porque o fim é um fim onde fica claro que o perdão acontece, mas existe, no final fala, estavam diante de um caminho alagado. Sob a superfície da água, não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Então, assim, eu vou entrar lá para dentro com esses 2 minutos. O que aconteceu depois? Está em aberto. Ela pode ter falado, olha, seu filho está aqui, eu vou fazer as malas e vou embora. Ou, quer dizer, tem a possibilidade dos corpos úmidos? Tem. Tem a potência? Tem. Mas tem a garantia? Não. A única coisa que está de volta é Deus, no sentido da definição de Deus que a Aurora coloca. Deus não é um lugar de certeza, é um lugar de esperança. Não tem certeza de nada. Não é a certeza que está de volta, é a esperança que está de volta. Então, essa é a perspectiva deste crime que acontece, porque acontece um crime. Até outro dia eu fui num clube de leitura e tinha uma juíza, tinha uma advogada, e elas perguntam, porque tinham por que ela não foi denunciar? Não é? E eu digo assim, muitas mulheres não vão denunciar. Não dão conta, não é? Mas eu brinquei com ela, eu falei, porque senão não teria podido contar essa história, né? Essa história é para dizer de uma coisa muito interna, muito de cada um desses personagens, né? Muito bom. Então, isso.
Ô, Carla, puxando um pouquinho do que você falou de não tem bem, né, personagens acima do bem e do mal, né? Porque no fundo todos nós temos um pouco de bem e mal dentro de nós mesmos, só por sermos humanos, né? E aí tem uma fala da Aurora para a Dalva, que ela fala assim: pede para a parte boa dar conta da parte ruim. E aí, puxando o gancho, porque a gente precisa muito falar da Aurora, que eu já vi algumas pessoas ali comentando, que é uma personagem chave do livro, embora ela seja ali muito estratégica em alguns pontos, em algumas reviravoltas e tal. E eu não deixei de perceber que eu li até o final o livro, até a última página, até os agradecimentos que você fala para Irlanda, acho que é Irlanda, minha Aurora. E aí eu queria saber se foi baseado em alguém que você conhece e o quanto de Aurora, como foi a construção da Aurora, qual foi o papel que você queria que a Aurora desempenhasse. Eu acho que ela faz muito bem um papel do arquétipo da sábia ali, né? Da que viveu, da plena, da que sabe esperar a hora de ter o sim, sabe conter o marido um pouco tempestivo e sabe deixar a filha dar tempo ao tempo. Eu queria que você falasse um pouco de Aurora, que todas estamos apaixonadas por Aurora. Então, a Irlanda é minha mãe, Ah, é que minha lindo. eterna aurora, é minha eterna musa, seja porque ela inspira muitas coisas, assim, ou seja por semelhança, ou seja até por oposição. Estou escrevendo meu terceiro romance, minha mãe tem muitas coisas de minha mãe, por oposição, assim. Então, ela é uma referência muito marcante. O que eu acho que a Aurora tem é uma capacidade imensa de empatia, de enxergar o outro. Mas também é uma pessoa que compreende valores que ela é uma pessoa que tem clareza dos próprios valores. Então, olha, ela não é uma mãe que é permissiva. Ah, hoje você está chateado porque você levou a empada ontem? Então, hoje você leva de novo para você ir com a carinha melhor, vai ser ótimo. Então, ela põe o limite. Não queremos mudar para a fazenda com o papai. Não, seu pai passou a vida aqui com a gente, nós vamos voltar para a fazenda porque é a hora dele, o pai dele está morrendo. Então, essa pessoa que enxerga uma humanidade e que vem da potência que, vamos colocar assim, qual que é a visão do narrador e talvez da autora, né? Que não são a mesma pessoa. Mas qual que é a visão do narrador e da autora é de que a gente nasce com a potência para o bem e para o mal e que as circunstâncias da vida vão nos enredando ali para uma série de situações. A Aurora teve a chance de conviver com uma pessoa que estudou, não é assim, com uma pessoa, com um intelectual, que estudou, que teve uma boa formação, e com uma mãe sensível, intuitiva, e, não é? Então, essa mistura da sabedoria, que vem de uma sabedoria que não é acadêmica, com uma sabedoria que é acadêmica, embora a Aurora não tenha trilhado esse caminho, mas ela conheceu isso, ela conheceu o que é um pensamento alargado pelo conhecimento. Então, ela é esse fruto aí dessas circunstâncias. E então, ela se apaixona, ela é uma pessoa que não se empobrece com aquele ambiente de uma cidade entre o puteiro e a igreja, né? Isso é colocado claramente. Então, e ela adquire uma visão de Deus muito que tem muita compaixão, sabe? Então, Deus não está ali num lugar do Deus que julga, do Deus formal, muitas vezes, né? De Essa um Deus... carta para Deus, que essa carta que ela escreve para a Dalva, né? Que ela
resolveu botar em palavras, para mim, é uma das partes mais fortes do livro, assim, é muito lindo. E aí, quando ela fala, perde para a parte boa, dá conta da parte ruim, é um profundo conhecimento da condição humana, não é? Que é assim, tem um outro momento que ela evoca mesmo raciocínio. Isso é tão difícil a gente dar conta de existir sabendo tudo que a gente sabe sobre existir. O que a gente sabe? A gente sabe de coisas muito trágicas. A gente sabe que, olha, essa semana, eu liguei para minha mãe no domingo, 11h17 da manhã. Falei, mãe, você quer vir almoçar? Vou tentar fazer um peixe. Você quer vir almoçar comigo? Eu vou aí te buscar. Ela falou, não, sua irmã já me convidou para ir almoçar na casa dela, ela vai passar aqui para me pegar. Eu falei, tá bom. 11h17. 11h35, minha irmã liga e fala assim, cheguei aqui na casa da mamãe está com o olho esbugalhado, ela caiu, minha mãe tem 80 anos, levou um tombo, bateu a cabeça, ela foi para o hospital com minha mãe foi internada, teve alta do hospital hoje, isso foi domingo. Ela teve derramou sangue no cérebro e ficou em observação, fez 3 tomografias durante 3 dias, a gente não sabia. Ela, no primeiro dia da queda, no dia seguinte, ela não lembrava de nada, assim, teve uma amnésia muito violenta, não sabia nem que meu pai tinha morrido. Tem 11 anos que meu pai morreu. Então, o que eu estou dizendo assim, essa é a condição humana. 15 minutos antes eu estava falando com ela. Isso é um fato na vida de todos nós. Nós não sabemos de nada, nós não temos recurso para proteger quem a gente ama, a gente não tem, então o que a gente tem? O que a gente tem assim? É que confiar nessa potência da vida, sabe, assim, nessa possibilidade também que a vida tem de fazer com que as coisas boas sejam maiores ou que nos preparem para lidar com esta parte ruim que existe e vai existir em todas as vidas. Tem um trecho no livro que fala, olha, a parte ruim, o sofrimento, a gente não precisa ajudar a trazer. Ele tem perna, ele vem sozinho. A gente precisa buscar a alegria. Então, é um pouco esse é o espírito de Aurora. Esse é o espírito de Maravilhoso. Aurora. Maravilhoso. Carla, obrigada pela sua contribuição e espero que fique tudo bem com a sua mãe. Eu vou deixar a Lia falar, que ela levantou a mão, ela foi uma das que falou que gostou da Aurora. Fala, Lia. Muito. Bom, Carla, boa noite. Boa noite. Muito prazer estar aqui com você. Queria dizer que foi um livro assim que eu senti de um tudo também, foi assim muita emoção. E assim, me chamou muita atenção a casa da Aurora, né? Assim, a alegria, a atmosfera que a Dalva teve na criação e nessa família que era uma família mais funcional que a do Francisco. E no fim, assim, eu achei muito coerente o final e esse perdão dela, justamente por essa fundação que ela teve com a família dela, com essa alegria, com esse acolhimento, com amor. Então, achei que era uma mulher que poderia mesmo fazer isso, poderia perdoar e poderia receber um menino, um outro filho que não era dela, e uma situação que não era fácil. Enfim, queria só compartilhar assim o que eu senti. E assim, fiquei apaixonada pelo livro. Estou indicando muito, e foi um prazer, muito gostoso também participar do Clube do Livro da Gabi. Então, eu queria só participar aqui, deixando a minha personagem preferida, que foi a Aurora, e a casa da Aurora, que eu vou reler muitas vezes, só para sentir aquela atmosfera, que é uma coisa que eu me identifico muito, a minha mãe era assim também. Então, eu acho que a gente leva isso para uma vida inteira e acaba que é um pilar para a gente superar tantas coisas que vão acontecendo no correr, né? Legal, Beijo. obrigada. Legal. Muito legal. Tenho Raquel, Priscila e Tatiane na sequência. Vai lá, Raquel, você.
Tá me ouvindo? Sim. Ei, para todo mundo, boa noite, Carla. Sou aqui de Belo Horizonte, sua conterrânea. Gabi, o clube está um sucesso, já pode ir pensando no segundo livro. Muito obrigada. Estou muito feliz. Vocês que fizeram sucesso, se não fossem vocês comparecendo, ninguém faria. Nós vamos fazer na plateia, não tem problema não, tá ótimo. Eu queria falar de uma coisa que ficou assim no pano de fundo, e eu acho que trazendo para os dias de hoje, que é sobre os ciúmes, né? Eu até olhei no dicionário que o ciúme e a descrição desse substantivo no dicionário é um pouco assim, dá um medinho, né? É um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso em relação a outra pessoa, medo de perder alguma coisa. E a gente tem visto, principalmente nos últimos tempos, eu acho que nessa pandemia ficou também muito evidente, né, casos, né, aqui estou saindo um pouquinho do livro, mas queria perguntar para você como que você trouxe esse pano de fundo dos ciúmes, porque ao mesmo tempo que ele tem essa cara feia, eu também vi esses ciúmes do Venâncio com uma certa beleza. Fala um pouquinho disso. Então, o Venâncio, ele tem uma história, assim, Ele tem uma coisa tão doída com o pai dele, né? Ele tem uma dor, assim, com esse amor fracassado, né? Da relação dele com o pai. E eu acho que quando ele encontra a Dalva, o encaixe é tão justo, né? Que não o narrador diz assim, né? O encaixe é tão justo que não sobra espaço para mais ninguém, né? E aí vem o filho, né? E, e o filho imediatamente exige uma outra dinâmica de afeto, né? Então, não só os ciúmes, mas o medo desse lugar de pai, sabe, assim, que eu acho que entra aí nessa contabilidade. Não é só os ciúmes de Dalva, é estabelecer ele, que teve uma relação tão louca com o pai, a, a insegurança, a emoção confusa de ele vai para esse lugar de pai. Então, eu acho que tem um pouco essa perspectiva. E o ciúme, as últimas consequências que ele leva o, o Venâncio, um ciúmes que a Aurora percebe muito sutilmente, assim, pelo olhar dele nos encontros, nada que ele tenha explicitado, mas você vê que é um ciúme que vai gerando uma voz interna, né? Quando ele bate no bambu ali na porta da casa, ele construiu toda uma história de diálogo entre Dalva e o bambu, então ele já imaginou toda uma sedução, todo um texto, todos naqueles segundos que ele está ali da rua até ele chegar. Na hora que ele chega ali, ele já está completamente contaminado pelas vozes, as vozes que ameaçam, você vai perder, você vai perder o que você tem, você vai... Então, é um ciúme penoso mesmo, né? E que explode numa violência ali, né? Numa situação de violência. Então, é isso, né? A gente vai dando pistas ali desse ciúme. A própria Aurora, né? Ela vai lá e explicita
e mostra que esse ciúme está ali, né? Mas que a filha, a decisão é da filha, né? Não E tem pode um ser pouco dela. de desamor também, né, Carla? Se me permite uma inferência. Eu acho que é tanto amor que ele tinha com a Dalva, quando ele encontrou aquela família, que ele se sentia tão parte e tal. O medo de perder, né, já que ele tinha uma relação com o pai que ele já tinha perdido há muito tempo, o medo de perder pela segunda vez ou de perder aquilo que ele sentiu por um pouco, eu acho que foi um grande medo de perder. Priscila, Sim. vou deixar você falar. Peraí. E Pronto. eu não sou mineira, mas o Ei eu estou entendendo que é o. Então, Ei. Bom, Gabi, Ei, primeiro Pri. pela baita iniciativa, baita livro. É, Eu fiquei sem o som. Pri, Eu você tô sem ficou o som. Muda. Você volta seu som aí. voltei, Pronto. Voltou. tinha Repete para a colocado. gente. Repete tudo. Repete tudo. Queria agradecer super a Gabi pela iniciativa e eu comentei que pedi perdão pelo trocadilho, mas foi um divisor de águas na minha vida, assim, essa Que leitura. lindo. Já recomendei para um monte de gente e o cartão de visita do livro que eu uso é a carta da Aurora para Dalva, porque isso, assim, é um baita, assim, acho que é um resumão ali de tudo que a gente vê e com a simplicidade que você busca, Carla, assim. E eu vi um vídeo seu esses dias que você comentou que foi tão intenso o processo, que você ficava tão reclusa, né, como você comentou, que acho que teu filho, por exemplo, nunca tinha lido o livro. Eu queria saber se ele já leu. Que legal. Não, meu filho de 18 anos, ele não leu, e ele tem uma história muito engraçada, porque eu, quando estava escrevendo, eu escrevia muito, eu escrevia todo dia, mas dia de semana eu escrevia, chegava em casa, ficava um pouco isso, botava na cama e ia escrever. Mas quando chegava fim de semana, no domingo, eu apelava, eu escrevia 5, 6 horas seguidas. Eu moro numa casa, eu ia para um lugar que eu gosto na casa e escrevia. E um dia ele chegou com o olhinho cheio d'água e falou assim: Mamãe, eu odeio esse livro. Mudou. Assim, ele não leu, ele me deve essa. A minha filha leu, ela leu quando ela fez um intercâmbio na Bélgica e ela estava lá e ela leu. Eu não deixei ler antes, porque o livro tem uma carga erótica muito forte. E eu acho Muito. engraçado, porque eu, mineira, antes de publicar o livro, ouvi de uma certa pessoa. Assim, tem um dado interessante, assim, porque logo que eu terminei de escrever esse livro, eu me separei. Foi um livro assim que foi realmente uma, né, 14 anos ali de coisa mal resolvida. Eu saí de um casamento de 17 anos assim que eu terminei o livro. Então ele foi bem transbordamento mesmo, né? Ele me organizou muito, né? Porque foi uma experiência muito visceral mesmo. E então eu fiz um clube do livro depois que tinha lançado e eu sou mineira e meu ex-marido falou: você vai ter coragem de publicar esse livro? Acho que é um livro Graças a Deus que você teve, né? Porque senão não estaríamos aqui. muita putaria, né? Poxa, muita putaria, né? Como assim, né? E, poxa, Minas tem a fama, né, de um conservadorismo, né, assim. Eu falei, eu vou publicar, seja o que Deus quiser. E aí, quando eu fui no meu primeiro clube de livro, eram 25 mulheres mineiras. Eu falei, gente, vamos ver, né? Foi o meu primeiro. E, cara, foi lindo. A primeira mulher que falou, virou e falou assim: olha, eu fiquei grávida, tive um filho, no dia seguinte ele morreu. Depois eu engravidei de novo, tive outro filho. 2 dias depois ele morreu. Assim, eu já estava. Aí eu tive meu terceiro filho,
deu tudo certo, maravilhoso, mas eu queria te falar que esses anos todos eu nunca li nada que tenha me ajudado tanto quanto seu livro. Eu fiquei super feliz, assim. E nesse clube de leitura, ninguém falou da sexualidade, ninguém falou da putaria, ninguém falou, pô, eu tive tesão pra caramba. Eu recebi vários e-mails, as pessoas falam assim, eu tive muito tesão lendo seu livro. E ninguém falou disso, né? Mas, de fato, é um livro muito erótico. Eu proibi minha filha de ler até os 16, 17 anos. Eu falei, não, filha, né? Vamos esperar mais um Sabe pouco. que foi o primeiro comentário da minha mãe, ela falou, nossa, é erótico, né? Mas assim, num tom elogioso, nossa, é erótico, né? Assim, que legal, que bacana, que é desbravadora, assim, eu achei isso muito legal. E só para não dizer que não falamos disso, eu já vou passar a palavra para Tatiane, que acho que vai falar disso também. Uma coisa que já me deixou meio, assim, como que conseguem conviver numa mesma cidade tanta adoração, né, das beatas ali, o Deus castiga, não sei o que, do lado do puteiro. Então, assim, é a clássica, né, cidade tradicional, digamos, mineira ou de qualquer interior, que tem ali as beatas rogando, e aí tem uma parte que eu achei genial, que os maridos iam na missa pedir para iluminar o bendito do Venâncio, que era logo para ele dar a bola para Lucy, porque senão não ia liberar a fila. Então, A assim, fila como que não o andava. profano e o sagrado misturam. Eu vou deixar a Tatiane falar, peraí. Vai, Tati. A palavra está com você. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, primeiro parabenizar a Carla, né? Eu sou de Igarapé, não sei se ela conhece, é uma região próxima aqui de Belo Horizonte, um pouco Sim, interior. conheço. E aí a Gabi de São Paulo, o Clube do Livro, e isso veio num momento muito transformador da minha vida, porque eu falei assim, gente, eu completei 30 anos esse ano, vou participar de um Clube do Livro. A pandemia me trouxe de volta esse amor pela leitura que eu tinha perdido pela correria do dia a dia. E, assim, o livro, ele nos leva... Eu ia até comentar antes do assunto, assim, do tesão à dor no segundo. Você fecha os olhos e aí, quando você vê, você está imerso na dor. E foi uma situação muito curiosa, que eu estava de férias e, assim, eu quis devorar o livro, no sentido literal da palavra, mas eu fiz como a Gabi. No capítulo da dor, eu dei uma pausa, porque foi dolorido, vamos dizer assim, bem no sentido literal. E aí, nessa minha pausa, aconteceu um fato muito inédito, assim, que uma prima minha, que estava esperando gêmeos, perdeu os 2 bebês, mas assim, um viveu 7 dias e o outro viveu 10 dias. E naquele trecho que você fala, Carla, que quando uma mãe perde um filho, ou ela tem a opção de aceitar Deus, né, a vontade de Deus, ou ela simplesmente não tem como acreditar, não é porque ela não quer, né? Ela não quer, não sabe como acreditar. Eu quis ler o livro ainda mais pensando em ter uma resposta para que eu pudesse dar para minha prima, né? O porquê que Deus fez isso. E eu até comentei mais em cima ali que aquela carta de Aurora para a filha falou para mim mais de Deus do que muitos textos religiosos que eu já li na minha vida. Então, assim, a minha prima, graças a Deus, né, que eu sou católica, assim, levanto o lado espiritual, ela não deixou de acreditar em Deus, ela acredita que teve um propósito, esses bebês, né, tudo que ela passou. Mas, enfim, quis compartilhar com vocês que esse livro veio num momento, assim, realmente transformador. A história, quando menciona que Venâncio levou o filho para Francisca e depois aí eu já liguei o fato que a mãe não tinha ido embora, eu falei, ele está vivo. Eu só tinha uma esperança, assim, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E, assim, não sei, eu queria que isso pudesse ter acontecido com a minha prima, enfim. Só deixar isso mesmo registrado aqui, parabenizar pelo livro que nos leva assim, nesse misto de sentimentos como o rio mesmo, e agradecer a Gabi por esse encontro aqui, que tomara que seja o primeiro de muitos. Obrigada pela sua participação, Tati. Parabéns, Obrigada Carla. mesmo. Obrigada.
Thalita, cadê você? Você desistiu de falar? Tava a mãozinha levantada. Ah, Tô aqui. fala! Ai, gente, tô nervosa. Meu sonho sempre foi participar de um clube do livro. Ai, que bom que te realizou o sonho junto. Eu montei um e você tá Juro! aqui também. Obrigada. Nossa, então eu tô muito feliz, você não tá entendendo. Primeiramente, parabenizar a Carla, que livro maravilhoso. Algumas amigas já tinham me falado dele e eu tenho uma pequena, enorme lista de livros para ler. A hora que a Gabi falou, o primeiro livro vai ser esse, eu falei, yes, ótimo, estava na minha lista. E eu amei realmente a leitura, é fluida como se fosse um rio mesmo, assim, você lê, né? Envolvente, nossa, e eu sou assim, na hora que eu apego, tem, vai que vai. E aí eu li, assim, devorei, achei maravilhoso. Vários comentários a fazer, mas eu acho que o que eu achei mais interessante é que essa semana, eu estou fazendo um curso, e aí essa semana o texto que o professor passou era sobre o apego. E aí fala da formação do apego, de algumas experiências que fizeram, o que determina a pessoa, a criança se tornar uma criança seguramente apegada ou um apego inseguro, enfim, fala sobre essas coisas. E aí agora eu terminei de ler o livro hoje, que deixa para cima da hora. E aí eu peguei, comecei, na hora que eu vi, bati o olho no texto, eu falei, gente, tá tudo aqui, sabe? Assim, fiz um paralelo com esse texto que eu li, que eu achei sensacional. E realmente dá para ver direitinho, assim, Venâncio, que foi uma criança que teve o cuidador, né, que era o pai, que não soube né, criar com amor, enfim, tinha todos aqueles problemas de relacionamento, criou uma criança insegura, né, um apego inseguro, fez na verdade, uma criança e um adulto, depois que, claramente, um apego inseguro, que culminou em todo aquele ciúme dele doentio, e a Dalva, por outro lado, uma criança e uma adulta com um apego completamente seguro, né, e aí, né, ao longo do texto, ele vai falando que tem várias coisas que vão influenciando isso, seja o temperamento da criança, seja o temperamento do cuidador, que pode ser a mãe, né? Normalmente é a mãe, mas pode ser outras pessoas, e que como isso vai influenciando na formação do apego dessa pessoa. E aí, que não necessariamente essa criança que teve uma infância feliz, uma criação feliz, vai ficar a vida inteira sendo um adulto com um apego, porque pode acontecer um trauma na vida dessa pessoa e ela vai se tornar uma pessoa com um apego inseguro, que é justamente o que aconteceu, né? Foi lá e a Dalva se tornou uma pessoa com um apego totalmente errado, né? Na verdade, eu não lembro direito, certinho os conceitos, né, dos apegos. Uhum. E aí, e aí depois vem a criança, que é o filho do Venâncio com a Lucy, que é justamente, né, o gatilho, né, não é o trauma, mas é justamente o ponto de mudança que torna todo esse apego inseguro dos dois, né, da mesma forma, em apego seguro de novo, né, que os dois se mudam, tipo, completamente, ela consegue, observando ele, né, naqueles momentos, ela foi deixando aos poucos ele, e aí, de repente, ela fala, pronto, agora é seguro de novo, agora eu posso ir lá buscar o meu filho, que ele não vai acontecer mais nada. Eu fiquei com medo, confesso. Gente, será? Ai, meu Deus, ela voltava para casa, né? Acho que foi o momento que eu fiquei mais, assim, na hora eu falei, meu Deus do céu, será que ele vai, como será que esse Venâncio vai reagir, né? Será que ele vai aceitar, tipo, né? Só que aí até alguém comentou assim, será que Venâncio se perdoou? Aí eu lembrei, eu acho que eu li tão rápido que eu não me peguei a isso, mas eu lembro que dele falando, eu me perdoo, né? Ele falou, eu perdoo, acho que todo mundo tem direito a receber o perdão, então eu me perdoo, acho que é importante eu me perdoar. Isso foi muito legal, achei sensacional. Acho que eu não tinha perdoado ele ainda, mas ele tinha perdoado. Aí, a hora que no final ela chega com um sorriso e tal, que dá tudo certo, né? Que a gente fala, certo. E aí, realmente, restabeleceu um apego seguro. Eu falei, sensacional. Tipo, foi o livro encaixou junto com o meu tema da semana, tipo, e colocou todos os, né, tipo assim, consolidou o meu aprendizado da semana, assim, perfeitamente. Que legal. Que legal. Obrigada, Tá, por ter participado. Ô, Carla, e eu sei que tá chegando a hora de eu também te deixar ir, mas não podemos ir embora sem falar da Lucy, tá? Então, calma, só preciso fazer um tá de contraponto boa. aqui, que é o seguinte,
a Lucy, ela é aquela pessoa que ela sabe que ela é imparável, né? Ela sabe que ela consegue tudo que ela quer. É, ela vem ali de um desamor, né? De ter perdido os pais, de ter sido acolhida, muito entre aspas, pela tia Duca e tal. E ela tem uma frase que você fala que ela se encheu de desafio, né? Então, quando o Venâncio de alguma forma recusava ela é movida por aquele desafio que ela fala, eu vou, eu vou, eu vou. E na hora que eu consegui, eu me provo para mim mesma, né? Então, ela é movida a esses rompantes, né? De tipo, ela era a puta mais querida, ela era a que na hora que ela quis dar pro dentista, o dentista quis, o farmacêutico, ela não tinha limites, né? E aí eu queria muito que você falasse dessa construção dela, dentro dessa linhagem da cidade pequena, que julga muito, que, né, tem a tia Beata que dá uma julgada aqui, mas que... E ela desfez o casamento da tia de alguma forma, né? E o marido falou, vai logo se aprontar que a gente tem um casamento para ir, porque a gente vai manter o casamento porque é mais fácil, né? Isso também mexeu muito comigo, eu achei muito... Mas como que no fim, quando a Dalva deixa o filho lá para ficar com ela, como elas viram cúmplices, elas vão de rivais que morde o dedo e sangra, né? Uma morde o dedo e machuca a outra e propiciou ali na outra uma dor sem tamanho. E ela vira e fala assim: tá aqui o menino, a fralda, fica com ele. Essa mudança de rival para cúmplice foi uma quebra para mim, assim, tão humana que você falou, né? Que a Lucy se humaniza muito. Mas foi um negócio tão absurdo para mim. Eu queria que você falasse um pouco da Lucy, né? Que é a personagem central ali, um dos vértices desse triângulo, mas o que ela representa ali também contra a sociedade conservadora, contra um pouco da mulher que é dona de si, né? Também tem um pouco transgressora. Assim. Eu queria que você falasse um pouco desse feminino selvagem aí dela. Eu acho que a Lucy parte de uma história pessoal de perda também, não é? É assim, é isso, né? O que que a gente faz com as circunstâncias da gente, né? O que que a gente faz com esse... Ela tem uma história, é uma menina mimada pela mãe e pelo pai, né? Que tem todas as vontades obedecidas, né? Ali, e o pai e a mãe vivem ali cercando, né? Fazendo as vontades e uma falta de limite muito grande quando pequena, e que vive a primeira perda, e tem uma parte que até me comove muito, quando ela é pequenininha, ordena que o pai e a mãe, né, acordem, brinquem com ela, voltem para a vida, eles estão mortos, e é o primeiro não dela, né? O impacto desse não esse livro novo que eu estou escrevendo, né? Ele traz uma situação que faz essa situação que captura o tempo, né? Captura o tempo. Então, você falou, é o primeiro não intransponível dela, né? Esse O não tempo ela... passa, nada para o tempo. O tempo é um negócio poderoso, inabalável, não se, né? Se estiver bom, ele não se demora, se estiver péssimo, ele também não se demora, o tempo vai. A única coisa que para o tempo é um acontecimento, né? Ele para o tempo dentro da gente. E esse não, para a Lucy, foi isso, teve esse poder né? Então, ela cresce ali, ela cai num ambiente, na tia, que visivelmente tem uma coisa ali que não é legal, né? Assim, a tia meio que... Isso era uma coisa... Acontecia muito no interior, na cultura do Brasil, né? Pelo menos em Minas, eu posso falar com mais propriedade, que é essa coisa da menina que vai ser criada, né? da parente que vai ser criada, ou da menina e que vai ser criada ali naquela casa, e que, de uma certa forma, então você lava a louça,
né? O Ajuda em prato já casa, né? servido. Uhum. Então, tem uma diferença, mas aparentemente não tem. Dorme no quarto das filhas, eu tratei como uma filha. Inclusive, uma das cenas que eu particularmente mais gosto no livro, que eu acho é, que eu, que eu fiz uma escrita potente, assim, é a cena em que Duca e Lucy se confrontam. Na hora que Duca flagra ela com o marido, né? Ali chupando o pau do marido, ela entra ali na. E, pô, e ali, né? O que acontece depois daquilo também, né? Uma cena muito forte. E a maneira como a Lucy ela consegue. Ela consegue dizer de tudo aquilo que ela viveu, sabe? Dos sentimentos, aquilo vem ali, e na hora que Duca vem com né, Deus alguma coisa, Deus nada. Deus nada. Não vem com Deus agora, não, né? Não, Tipo não vem com assim. Deus agora, não. Entendeu? Deus nada. Então, assim, você quer que ele me condene, mas ele vai me dar um julgamento justo. Então, assim, tem ali uma. Eu não estou entrando aqui no mérito, não estou julgando se está certo, se está errado, se nada disso. Eu estou dizendo do olhar de Lucy ali naquele lugar. Então, essa figura, ela encontra a saída dela na sexualidade. Entendeu? Se ela vai por esse lugar aí que ela Todo o vai. não que ela tomou, o não intransponível foi tão forte que ela só vai aceitar assim É, agora, né? Tipo assim, esse, nessa vida ela eu mando. encaminha, Uhum. ela encaminha por essa via da sexualidade. E ela tem gosto com isso, tem gozo com isso. E ela vai lá, e ela seduz o dentista, o farmacêutico, a cidade inteira, e ela, né, e tudo muito endereçado, né, para um primeiro lugar ali, que é resolver a história dela com a tia, né? Assim, a vingança dela, e ela vai embora e ela vai para essa cidade e tal, e ela é, ela chega num lugar onde exercitar esse domínio, esse controle, dá para ela um prazer, um poder que ela não teve com a própria história, né, em relação ao pai e à mãe, à tia e etc. No E como ela fundo, não também. cabe no meio da Dalva e do Venâncio, né? Apesar dela ser tudo isso, a mais, bam, 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 parece que alguém falou aqui no chat, né? Ela teve a sensação que dá é que ela teve um impacto nulo no meio da Dalva e do Venâncio mesmo. Claro que não foi, eu não sei se foi nulo, mas assim, a sensação de nós que lemos de fora é tipo assim, ah, tá, essa mulher aí, tanto que quando ele transa com ela, finalmente ele tá pensando na Dalva. Então, assim, nem na hora que ela conseguiu o que ela queria, de fato, era ela ali que ele desejava. Ele, na verdade, ele teve uma viagem, viu a Dalva ali, né? Então ela não triunfou nem na hora que ele cedeu, né? Tipo assim. Exatamente. E aí se revela a fragilidade de um desejo assim, que eu acho que é do humano, que é de ser amado, não é? E em Lucy isso vem, né? É de ser amado. E isso é que torna possível uma certa redenção, né? Assim, um certo encontro dela com a Dalva, né? Que é a vivência da maternidade, dela entregar. Quando Dalva vê João na varanda, ela fala uma coisa do tipo, não sei as palavras, mas ela fala uma coisa do tipo assim: aquele menino ali, ele não foi abandonado. Pelo Ela cuidado com que esse abordou, né? menino Uhum. foi entregue. Então, tem um amor ali, e é isso que torna possível, né, a virada dessa relação entre as duas. Né? Isso leva a relação para um outro lugar,
um nível de maturidade ali. Sublimou ali, né, a rivalidade, e as sabe? duas, como mães, entenderam ali É, que tem que dividir de alguma forma a responsabilidade. Eu vou deixar a Bruna falar, que ela tinha falado que não conseguiu levantar a mão. Bruna, a palavra está com você. Não estou ouvindo. Estão me ouvindo? Agora sim. Fala. Boa noite, prazer, Boa Gabi, noite. prazer, Carla. Não vou me estender muito, mas assim, né, primeiro um prazer. Queria muito te chamar para tomar uma cerveja aqui num boteco em BH, para a gente discutir todos os aspectos desse livro. E uma leitura que eu fiz sobre a Lúcia, assim, primeiro que eu li o livro em 2 noitadas, assim, sentei e não conseguia parar, e eu já sou uma pessoa ansiosa, então eu queria, na hora que eu percebi, alguém falou isso, né, Deus é a esperança, na hora que eu vi que tinha uma esperança do Vicente estar vivo, nossa, eu não conseguia pensar em mais nada, e fui, e aí terminou o livro, eu fiquei 2 semanas processando, cada dia eu acordava e eu sentia uma coisa diferente, né, para além de tudo que o pessoal falou sobre a Lucy também. Primeiro que é muito libertador, né, Carla, assim, enquanto mulher mineira e de toda essa sociedade tão engessada que a gente tem, de certo modo machista e tudo. E eu fiz uma leitura da Lucy que eu não sei se era a sua intenção, mas que, assim, né, quando fala da puta, a puta, né, todos os advérbios que vieram depois para qualificar essa puta, o que é essa puta? Será que é essa mulher que expressa a sua vontade? Será que é essa mulher que decide o que ela quer, que vive a sua sexualidade da forma como ela bem entende? Será que, né, para nosso contexto mineiro aí de tanto conservadorismo, será que isso é um pouco também do que nós mulheres vivemos todos os dias, né? De, se a gente impõe, dá a nossa vontade, tá louca, tá de TPM, não sei o quê. Então, eu fiz ainda essa leitura muito potente dessa mulher que, claro, né, como todos os personagens repletos de luz e sombra, muito para além de qualquer julgamento que a gente possa fazer, mas muito disso, o que é o poder dessa mulher que exerce a sua selvageria, né? Assim, a sua natureza e que expressa o seu desejo. É isso. Eu tive um filho, tive ali um pequeno lapso de ilusão de que o Estero Venâncio seria tudo. Não foi, ó. Caiu meu castelinho, mas eu tô aqui, eu sigo firme, né? Sigo firme na minha vontade de ser quem eu sou, de fazer o que eu gosto. E é isso, não é bem vista pela sociedade, né? Essa sociedade aí super tradicional que tá entre a beata, entre a igreja e o puteiro, mas dessa mulher potente que vive a sua vontade independente desses estereótipos. Então, isso para mim foi de uma libertação, assim, que eu não consigo nem expressar. Então, muito obrigada. Nossa, isso é muito legal você falar isso, porque eu acho até que tem uma parte bem no início que coloca claramente, né? Assim, a sociedade aceita a puta desde que ela sofra. Isso. Se ela for feliz, tá errado. E outra, a né? Lucy é puta por escolha, né? Por ela não é escolha. puta, ela não veio a ser puta, né? Ela não precisou ser mulher da vida, ela escolheu Não uma ser. coitadinha que chegou nesse ponto. Mas né? essa crítica que é fácil ver num extremo da puta mesmo, né? Assim, mas a sociedade faz isso em todos os níveis. Quer dizer, ela não aceita o pensamento livre, né? Um pensamento, então o pensamento dogmático, o pensamento, e a gente vive isso o tempo inteiro, em todos os lugares. A liberdade do pensar e de escolher, de ser quem a gente é, e de, né? Ela muito tem que ser muito batalhada, né? E ela incomoda muito. Ela incomoda muito. Então, a Lucy tem isso que é legal, que mesmo desejando um determinado momento o filho, mesmo sendo tocada por aquilo, que é uma relação, né? Você vê, ela teve essa relação e quando o filho vem, ela tem uma relação completamente diferente de Venâncio, quando o filho vem, e ela fala, não, cara, eu gosto desse lugar que eu tô. Eu quero continuar aqui. Então, é assim, pela primeira vez, ela usa a expressão assim, ela tá na quina, né? Ela consegue sair do centro e ir para a extremidade, bastidor, né? E enxergar uma outra pessoa ali, que é o João, né? O João, e ela mesmo com aquela confusão toda, ela começa, ela faz uma coisa por ela, mas ela também faz por ele, né? Por João, assim, criar ele aqui no puteiro, esse trem não vai dar certo.
e aí ela faz esse movimento, né? Então tem mesmo sempre essa luz e sombra o tempo inteiro. Isso mesmo, né? Não... Muito legal. E a mesma ambivalência, né, do bem e do mal, né, mesmo numa meio personagem marginalizada ali como a Lucy. Muito legal, Bruna, sua colocação. Essa é uma coisa que me interessa muito. Assim, meu segundo livro, A Natureza da Mordida, ele Fala tem mais sobre esse e sobre o que você está escrevendo, que eu já estou aqui animadíssima. Então, esse segundo livro, assim, eu falei, olha, eu quero outro livro, outra linguagem, e partir para um outro livro. E eu adoro esse segundo livro, os primeiros momentos. Qual que é a pegada dele, assim? É uma psicanalista que, mais velha, ela começa a demenciar e ela viveu uma circunstância que, a princípio, o leitor não sabe qual é, e ela começa um processo de demenciação, ela encontra uma figura, que é uma jornalista, que acabou de viver uma situação super radical, mas que o leitor também não sabe qual é, e as duas se encontram nessa situação de... Estão as duas, assim, chocadas com o que a vida é capaz de fazer. E a psicanalista tem uma questão, como psicanalista, que é o que eu, como psicanalista, enquanto eu não esquecer, eu continuo sendo uma psicanalista. Estou lá demenciando, estou perdendo a memória. Mas enquanto eu não perder isso aqui, ó, núcleo ali, né? Eu sou psicanalista. E ela entra numa relação com essa jornalista. Até a página 100 tem muita coisa legal, gostosa do encontro, de pequenas histórias, mas o leitor está vivendo mais ou menos essas falhas, porque ele não tem o contexto. Da página 100 em diante, o leitor vai conhecer tudo, vai conhecer a história de um, a história de outro, e o livro cai na correnteza. Mas até a página 100, ele vai, por exemplo, Dr. Salvador, quem mora aqui em Belo Horizonte, conhece o Mater Dei, que é um hospital que a gente tem aqui, o dono é o Dr. Salvador. O Dr. Salvador leu os primeiros 100 capítulos, ele me mandou uma mensagem, falou assim, hoje eu tive que acordar meu filho e sair para caminhar de madrugada. Me deu um negócio aqui, atravessar isso, porque vai colocando questões e questões e questões da natureza humana, da situação, só que você não tem a história. Gente, o que aconteceu? E aí, quando você entra, a partir da página 100, você tem um relato dessa jornalista, e depois você vai conhecer a história de um, a história de outro, e quem topar ler vai Leremos, ver que com certeza. é uma coisa bastante visceral também, você cai ali numa coisa. Então, esse é o segundo livro. Ele tem um desafio, esse desafio inicial, que é mais uma literatura, esse cuidado com o texto, com a escrita, de um jeito diferente de Tudo é Rio. Ô, Carla, e o Tudo é Rio, para mim, pelo menos, é muito imagético, né? Eu consegui imaginar a cidadezinha pequena, quase sentir o cheiro da empada, da broa e tal. E se ele fosse uma série, seria daquelas que a gente maratona, né? Em madrugadas, porque você não consegue. O último capítulo é muito bom, né? E aí você vai vendo. E você pensa em transformar em série, filme, algumas dessas obras? É uma coisa que você pensa, que você quer, que você faria? Ou é uma coisa assim, não, é o que está escrito, no escrito que tem a entonação que eu quero? Não, eu estou conversando sobre transformar em alguma coisa. Não sei ainda se filme ou minissérie. Eu tenho amadurecido isso, conversado. Antes da pandemia já estava bem adiantado uma conversa. Mas vai acontecer. Uma hora vai virar, porque ele é muito imagético, né? Muito. E eu estou vendo que algumas pessoas leram Natureza da Mordida, né? Estão falando aqui, eu ia fico falar super isso. feliz
Bom, e aí, o livro que eu estou escrevendo agora, que eu vou Conte-nos. entregar para a editora, ele está pronto, e eu estou muito entusiasmada com esse livro. É um livro, ele se chama Véspera, ou Vésperas, ainda estou decidindo aí se vai ser no singular ou no plural. É um livro assim que traz uma história muito forte, assim. Pensei se eu ia ler a primeira página, mas não vou, não. Ele traz uma história muito assim, mas o que está nele, né? O que está colocado nele? É a seguinte questão, assim, acontece uma coisa muito forte também, muito dura, muito pesada. Mas a pergunta que está lá, ao longo do livro, assim, qual é a véspera da véspera da véspera da véspera da encruzilhada, onde a pessoa toma um caminho? Mas o que foi acontecendo antes, que levou ela a tomar um caminho, e esse caminho levou ela naquela situação. Essa vamos colocar assim, é a grande inspiração para a narrativa desse livro. E aí eu estou assim, muito feliz com esse livro. Quando é o lançamento? Você vai mandar para a editora ainda. Eu vou mandar em junho para a editora, eu acho que deve sair por volta de outubro. Eu acho que Véspera também vai dar alegria para o leitor, porque está um livro bem assim, você fala, poxa, eu já dei para algumas pessoas lerem e tem gente achando que é meu melhor livro. Uau, nossa, eu estou na fila ainda, que eu tenho que ler o Na Natureza da Mordida e depois mas pode deixar que eu vou dar check em tudo. Eu vi uma resenha da Marta Medeiros, que aliás eu também sou fã, falando assim, ela escreve assim, Carla dá até raiva. Como pode um primeiro livro tão perfeito, tão pronto, tão impactante, que assim, você já chegou com o pé na porta, então tenho certeza que todas as suas criações aí vão ser sucesso. E aí, puxando, já levando mais para a gente finalizando aqui, eu acredito muito que você é uma criativa, né? Você é matemática, toca violão, gosta de música. Eu sei também que eu vi uma entrevista sua que você escreveu um conto, como se existisse uma Disney brasileira quando você era mais nova, né? Que você fez uma brincadeira. Eu escrevi um pequeno livro, um livro que se perdeu, Morro de Dó, porque foi a minha primeira escrita estruturada, começo, meio e fim, um livrinho, né? Não lembro, devia ser um negocinho fininho, né? Mas a ideia era que eu acreditava que podia ser possível trazer a Disney para o Brasil com os personagens do Maurício de Souza. E eu escrevi a saga de uma criança lutando para convencer um monte de gente de que poderia ser possível, e aí ela vai construindo. Mas eu joguei isso fora, né, daquelas coisas que corta o coração, né, de não ter Mas mais. vai voltar para você em algum momento essa inspiração aí dessa Disney brasileira. E eu queria, Carla, que se você pudesse deixar aí para a gente, eu acho que criatividade nada mais é do que você encher suas caixinhas mentais com várias coisas, e uma hora as ideias vão se reproduzindo ali, vão fermentando e fomentando umas nas outras. Acho que você demorou 14 anos ali para digerir umas são mais indigestas, umas são mais fáceis de expelir. Eu tenho uma super vontade de escrever livro, eu ainda não estou pronta e nem não tô confortável com essa ideia ainda, mas me inspira a te ver aí vendo que é um processo, né? Até as mais experientes é um processo mesmo, você, de alguma forma. E eu queria que você desse uma canja, assim, para a gente, do que você gosta de ler, do que você indica de a gente assistir, alguma dica cultural aí,
com selo Carla Madeira, que eu acho que todo mundo já está encantada com o seu jeito de escrever. Algumas falaram aqui, nossa, mas com o jeito que ela fala, a empolgação do livro dá vontade de ler. Então, eu queria muito que você desse aí para a gente um pouco das suas referências aí, do que você acha legal. Bom, primeiro quero agradecer a Rejane, né, Gabi, que te deu o livro Tudo é Rio, viu, Que a Regiane, se você ainda estiver Obrigada. aqui, Que foi muito graças a legal você estar que esse aqui. clube está acontecendo, porque se você não tivesse me dado ele em 2018, eu não teria lido de novo, e aqui estaremos, aqui estamos. Então, foi muito legal. Olha só, eu tenho uma coisa assim, muito variada de leitura, assim, eu leio muito, né? E durante Tudo é Rio eu não li nada. Isso é uma coisa interessante. Durante a natureza, eu li muitas coisas ligadas à psicanálise, eu tive um interesse muito grande nisso, assim, eu acho que psicanálise, filosofia, essas coisas ajudam a gente a pensar o ser humano, né? E não tem a ver Eu com tô contar super uma picada história, pelo mas mosquito da psicanálise ultimamente. Eu tô super me interessando em ler. E achei até que o Tudo é Rio tem vários personagens muito analisados ali, muito profundos. E então, assim, eu de leitura, nossa, eu poderia citar várias coisas diferentes, né? Assim, claro que teve todas essas primeiras coisas. Por exemplo, meu primeiro autor preferido, que eu amava e tal, foi Monteiro Lobato. Eu aprendi a gostar muito de livro, de ler através do Monteiro Lobato. Depois, poderia dizer de Guimarães Rosa, que é uma leitura muito impactante para mim. Vi alguém citando aqui Machado de Assis também, eu li muito, Clarice, li muito histórias, As Brumas de Avalon, Agatha Christie, li essas coisas assim, porque eu gosto de fábula. Então, você vê que minhas histórias, todas elas, assim, dos 3 livros, eu gosto de contar uma história. Assim, meus livros têm uma história, tem um acontecimento, aconteceu isso, depois isso, depois isso. Então, eu gosto da fabulação. Então, eu li, assim, Brumas de Avalon, eu lembro que eu li, assim, não sei se vocês conhecem isso, são mais novas, mas eu li amando, li Agatha Christie amando, adorando as histórias policiais, assim. Então, eu gosto dessa coisa de ser pega por um livro, sabe? De não largar, né? Um livro, Pilares da Terra, né? Que é uma coisa assim, que é uma história muito bem contada, que, né, você enxerga. Então, assim, eu gosto disso. Mas gosto também de uma Clarice, que às vezes ali de um nada, né? De um ovo, ela fica ali, a natureza tem, os primeiros capítulos tem um pouco essa se prender a uma questão, né? Então, eu sou muito pega por pegar aqui um trechinho, assim, deixa eu ver se eu acho Enquanto você procura, só te falar que foi impossível para mim também não associar Tudo é Rio com A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, que também me pegou, é um conto dele que eu amo. Nossa. Para quem não leu, gente, fica a dica, Terceira Margem do Rio. É um conto só, mas tem tudo a ver com Tudo é Rio. Ver se eu acho aqui, peraí, só um segundo. Fica à vontade. É porque eu só queria... Isso. Nossa, se eu não conseguir achar, vai ser um vexame, Senhor.
Carla, não tem a menor chance disso que você fez hoje ter sido um vexame, mas tudo bem. Nenhuma, Mas total zero chance. eu queria só dizer de às vezes, assim, por exemplo, você vai, essa coisa, esse gosto, né, de contar uma história e... Poxa vida! Vamos ter que fazer um segundo encontro só para isso, Carla. Já vamos. Eu tenho que liberar vocês, né? Imagina, nossa, eu tô todo o tempo do mundo aqui. Tô tomando um vinhozinho. Tô numa boa. Gente, eu tô muito feliz mesmo de vocês estarem participando, assim, real. Tem 95 pessoas online. Eu tô, assim, abismada com tamanho comparecimento e que vocês estão engajados num negócio que, assim, eu sempre sonhei. Obrigada de coração mesmo, viu? De coração. Foi muito legal. Muito bacana. Olha, gente, eu já vou quase que me despedir. Mas eu estava dizendo, né? Eu adoro contar histórias, então todos os meus livros têm uma história mesmo, começo, meio e fim, e tal, e mais que os autores, mas que eu também tenho gosto com a linguagem, né? com você explorar um aspecto, e a estrutura da natureza, a Bia, que é psicanalista, ela faz algumas anotações, então tem os encontros e as anotações. As anotações é de uma psicanalista, então vou ler uma anotação dela que ela fala assim: breve tratado sobre as histórias tristes. Há de ter perda, injustiça, remorso. Caso haja perda, injustiça e remorso, será tristíssimo. No meu coração, a história mais insuportavelmente triste é a escolha de Sofia. Talvez porque seja, sobretudo, a história de uma mãe e uma filha, o que, em mim, já é um doloroso começo. A mãe é obrigada a escolher entre dois filhos, um menino e uma menina, qual será imolado. Não como um cordeiro que se oferece a Deus, mas como gozo exigido por um sádico, um nazista obstinado em se afastar do que é justo, uma besta brincando de bater recordes. Tem-se então condensado, como em um mapa, o lugar mais distante em que a tristeza pode chegar. A perda de uma filha, a injustiça hedionda e o remorso da mãe que sentencia à morte sua menininha, tendo, mesmo que odiosa e ilusória, escolha. Ah, Theo, essa é uma incomparável história triste, mas sendo a própria tristeza incomparável, tão íntima e particular, ao ser sentida, ouso falar de mim. Posso suportar perder você, e sem você é tudo mais o que perco. Posso viver com a angústia divina de ignorar minhas preces, sem considerar o quanto de mim mobilizei para dobrar meus joelhos, esses joelhos enrijecidos por pretensiosos conhecimentos. O que não tenho suportado é o remorso dos momentos em que olho para nossa filha e não tenho mais só olhos de mãe. Nossa, forte. Então, isso é uma anotação, quer dizer, é uma viagem numa questão ali do começo. O que será que aconteceu? Quem é Theo? O que aconteceu com ela, com a filha? Não é? Mas para dizer assim, da mistura, da profundidade, de você fazer uma viagem em alguma coisa, e da fábula, de você contar uma história. E isso é o que mais me interessa. Eu acho que esses autores todos na minha vida me ajudaram a ir por esse caminho. Nossa, Carla, que final. Tô sem palavras. Gente, eu vou agradecer cada um de vocês. Eu queria fazer aquela foto mega cafona com todo mundo segurando o livro, porque eu quero tirar uma foto.
que quem tiver, né, com tudo é Rio na mão. Peraí, deixa eu abrir minha câmera aqui, que eu quero muito fazer uma foto. Vocês vão ter que esperar que tem 4 páginas de pessoa que eu vou ter que fazer 4 fotos, ó. Vamos lá, 1, 2 e já. Peraí que eu vou passar para a página 2. 1, 2 e já. Muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui. Assim, acho que eu fico muito feliz de muita gente lendo, que é uma coisa não só deliciosa, né? Meus 10 minutos, 10 páginas por dia, mas da gente sair um pouco dessa realidade que a gente está vivendo, da gente se apaixonar por personagens, viver outras histórias e ter o prazer de conhecer pessoas tão interessantes. E a Marta Medeiros tem um texto que ela fala de pessoas habitadas, que são aquelas pessoas que, de alguma forma, elas têm alguma coisa dentro delas e que elas despertam isso nos outros, que elas são tão cheias de referência, de repertório, e que elas acabam contando essas histórias. Acho que é um pouco do que você é, Carla. Então, eu queria te agradecer, assim, por ser tão habitada de tantos personagens, de tantas narrativas, de tantas coisas, assim, lindas e, ao mesmo tempo, feias e que nos viram do avesso. E foi muito, muito especial ter lido em conjunto, tá com vocês todos aqui, e estou verdadeiramente muito grata por vocês todos terem tirado quase 1h30 da quinta-feira em estar aqui. E vida longa ao Clube do Livro, vida longa a boas leituras, e obrigada mesmo. Agora vamos ficar aí na lista para ler os seus próximos. Olha, muito obrigada, agradeço todo mundo, vi várias coisas muito sensíveis e bacanas aqui, isso é um alimento para mim. Muito obrigado também, e eu acho que o Clube do Livro é uma coisa maravilhosa, ler é maravilhoso para tirar a gente dessa enrascada, para tirar esse país dessa tragédia que a gente está vivendo aí, não é? E de tanta estupidez e de tanto absurdo que a gente está vendo, e a gente tem que lutar pela arte, pela cultura, pelo livro, Então, obrigada. Beijo para Gente, vocês. tem muita gente perguntando, eu deixei gravando, vou ver se gravou tudo. Então, quem estiver perguntando aí, eu vou tentar disponibilizar, tá? A gravação, mas se não, vocês contam quanto foi legal para a gente ter mais quórum no próximo. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada, Viu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau.